Graça e paz. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso parece alguma coisa para você? Te lembra alguma coisa? Lembra alguém ou não? Então vamos lá então. Agora que você já reconheceu, diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quero dizer que é um privilégio estar com vocês, compartilhando a mensagem nesta noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Breno, sou um dos pastores aqui da IECG, e eu sempre começo as minhas mensagens com algo engraçado. E eu trouxe uma piada aqui muito engraçada. Estou falando sério, ela é muito engraçada. Gente, vocês vão ter que rir. Se a pessoa que estiver do teu lado não sorrir, pelo amor de Deus, cutuque ela, faça alguma coisa, sorria por ela, entendeu? Sorria mais alto que ela. Nós vamos contagiar aqui o auditório, amém? Por favor, não me entendam mal, a piada ela envolve um padre e ela envolve uma pessoa gaga. Então assim, não sei se tem algum gago aqui ou de repente algum padre aqui. Não, eu já fui gago, Deus me curou. De vez em quando eu ainda tento insistir em voltar com a minha gagueira, mas Deus já me curou. Então você pode ser curado também, tá? Não me leve a mal, tá bom? Mas diz assim: um padre estava a distribuir Bíblias para as pessoas venderem e ajudarem as obras da igreja. De repente, chega um gago a oferecer os seus serviços. Padre, eu gostaria de ajudar a vender Bíblias. O padre, comovido com a tentativa de colaborar, do gago colaborar, disse: tudo bem, no final da tarde nós acertaremos contas. E ele junta então mais 2 colaboradores, e ambos saem a vender as Bíblias. De repente, no final da tarde, eles se reúnem. E aí o padre pergunta para um: quantas Bíblias você vendeu? Este diz assim: eu vendi uma. E o padre: muito bem. Aí virou para o outro: e você? Quantas você vendeu? Este disse: olha, eu vendi 2, padre. Muito bem. E aí perguntou para o gago: e você, gago? É lógico que o padre não chamou o cara de gago, né? Mas a piada é para dar uma descontraída, tá? Ele não ia ter essa indelicadeza, né? E você, gago, quantas você vendeu? Eu vendi tudo, padre. E o padre fica abismado assim, olha para os 2 assim, olha para o gago e fala assim: mas como? Me explica, gago. Aí o gago: é simples. Eu chegava perto das pessoas e falava assim: vocês vão querer comprar a Bíblia ou vou querer que eu leia a Bíblia para vocês? Dê um aplauso ao Senhor. Mais ou menos? Boa? Quantos acharam boa? Faz assim. Olha, bastante gente, hein? Glória a Deus, hein? Pô, mentiroso da pega. Valeu, brincadeira. Muito obrigado, tá? Pela colaboração aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo, viu? Não leve a mal pela brincadeira do mentiroso não, tá? É só brincadeira, tá bom? Nós estamos aí no seminário Paz e Provisão. Tudo baseado aqui nesse livro, escrito pelo nosso apóstolo, o apóstolo José Edmilson. E aqui é Paz e Provisão, 7 princípios que poderão mudar a sua vida. 7 princípios que poderão mudar a sua vida. Alguém não tem esse livro ainda aqui? Quem não tem, levante sua mão, por favor. Oh, tem bastante gente que não tem. Tem livro para todo mundo ali na livraria no final. Você pode adquirir o seu, é apenas R$20. Se você comprar 2, está na promoção, sai por 40. Se você comprar 3, fica mais barato ainda, sai tudo por 60. Baratinho, não é? Mas eu gostaria de dar esse aqui para a Rafaela, irmã do Bruno. Ela está aí ou não? Cadê ela? Está aí, Rafaela? É o seguinte, Rafaela, eu falei para minha esposa: eu vou dar para outra pessoa. Ela falou: não, dá para a Rafaela. Aí eu entendi: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Então, por favor, pega aqui, é seu, tá? Ou o Bruno pega aqui para ela. Amém? Por favor, pastor Renato, passa ali para mim, por favor. Obrigado, glória a Deus. Dê mais um aplauso ao Senhor, então. Amém. Glória a Deus. E avançamos, então, no primeiro princípio para se obter paz e provisão, que é a aliança. A aliança é o princípio de tudo. A aliança é o início de tudo. Nós não podemos parar simplesmente na aliança, na nossa jornada com Deus. A aliança, ela é que dá o start na nossa caminhada com Deus. É o momento onde nós somos conectados à vida eterna. Mas
mesmo conectados à vida eterna. Existe ainda uma vida aqui para ser vivida na terra. Então essa vida, ela pode ser muito bem vivida. E aqui nós temos princípios que nos auxiliarão para desfrutarmos de paz e provisão quando estivermos aqui na terra. Porque ao chegarmos no céu, paz e provisão já é plena. Agora é possível também desfrutar de paz e provisão plena aqui na terra, mesmo em meio aos desafios da vida. E o primeiro passo é pela aliança. E hoje nós entraremos no segundo passo, que é a meditação. Diga meditação. Meditação é um passo muito interessante, muito importante, que nos auxiliará a desfrutarmos de paz e provisão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8 nós iremos ler. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e vá para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que imaginar ser seu, eu lhe darei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. É possível sentir a tua presença aqui, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós sabemos também que o Senhor habita no meio da palavra. E o Senhor é a própria palavra, Deus. Ora encarnada, ora em espírito. E tudo que nós pedimos é que teu espírito nessa hora nos alcance com a tua palavra. Fale conosco, usa as nossas vidas, Senhor. Nós não somos nada sem a tua presença, somos apenas vasos nas tuas mãos. Venha nos preencher nesta noite. Existe um lugar nos nossos corações que é do teu tamanho. Venha ocupar, ó Deus, e venha nos auxiliar através da tua palavra, através da meditação. Deus, que nós possamos ter a nossa mente ampliada e que sejamos conduzidos para uma vida plena, desfrutando de paz e provisão no Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, diga amém. Amém? A Bíblia, ela nos orienta e ela declara e afirma que Deus, ele ouve o clamor do seu povo. Quantos acreditam nisso? Que Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. E foi por ouvir o clamor do seu povo que Deus decide libertar o seu povo da escravidão egípcia. E quando Deus decidiu libertar o seu povo, após 430 anos, aproximadamente, entre 400 a 430 anos de escravidão, Deus levanta um homem, Deus começa a preparar um homem, Deus estabelece um homem para liderar este povo, desta saída do Egito, deste período de escravidão, de uma terra alheia, de uma terra estrangeira, para uma terra prometida, chamada Terra de Canaã. A terra onde tudo que se plantava se daria, e uma terra também onde o povo hebreu poderia chamar de sua. Entrando nessa terra, muitas e muitas e muitas outras promessas ainda esperava o povo de Deus. E nesta jornada, eles passam por 40 anos no deserto.
Não seria necessário todo esse tempo, mas nós conhecemos a história e sabemos que eles foram impedidos por Deus por causa de algumas atitudes, de entrarem na terra, de possuírem a terra, de conquistarem a terra, de desfrutarem destas promessas que Deus havia lhes concedido, e por essas atitudes ficaram 40 anos no deserto. Quando eles avistaram a terra, quando eles começaram a ver a promessa, Moisés reúne ali algumas pessoas, e essas pessoas nós conhecemos como espias, e eles pedem para que 12 espias visitem a terra, e olhem se a terra realmente era uma terra boa, se aquilo que Deus havia falado, prometido, realmente era verdadeiro. E eles foram, eles observaram, e eles puderam ver, eles puderam acreditar que aquilo que Deus havia falado sobre a terra era verdadeiro. E quando eles retornam, eles passam um relatório para Moisés, e ali então nós temos uma surpresa, porque muitos desafios estavam à frente para que eles possuíssem a terra, para que eles vencessem e entrassem na terra. Mas 2 desses 12 espias se destacam na história, entre eles Caleb e Josué. 2 apresentaram um relatório diferente, e se demonstraram diferentes dos demais, mais aptos, mais capacitados, com mais fé, com mais disposição do que os outros 10, do que as outras 10 tribos, de possuírem a terra, de entrarem na terra e tomarem posse da promessa. Esses 2 se destacaram, não eram pessoas comuns, mas chegou um determinado momento, onde eles iriam entrar na terra, onde eles iriam possuir a terra, aí então Moisés morre. O líder deles, aquele que falava diretamente com Deus, aquele que era a inspiração dos demais, aquele que conduzia um povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas, assim era Moisés. Ora se achava incapaz, mas durante toda a trajetória nós vimos Deus trabalhando na vida dele, e ele pôde conduzir o povo até a entrada da terra. Porém, na hora que está para possuir a terra, Deus o recolhe. E aí então chegamos neste momento, no texto que nós lemos aqui, da história de Josué, o início da história de Josué. E o início da história de Josué, ele é marcado por este momento, com a morte de Moisés. E a morte de Moisés, ela revela também a forma como Josué se deparou com este desafio. Ele estava diante de um desafio novo, ele estava diante de algo que ele ainda não teria enfrentado. Ora, ele tinha alguém que o conduzisse, porém agora Deus estava transformando ele nesta pessoa que iria conduzir o povo para a entrada, para a batalha, para os desafios, para tomar posse da terra e também posse de todas as heranças, de todas as promessas, as quais lhe eram cabidas, as quais Deus havia prometido. Então neste momento, ele estava sendo estabelecido como um líder, ele estava sendo estabelecido como uma pessoa que iria orientar os demais nessa entrada para a terra prometida. E apresentando a sua forma, ou a forma como ele se apresentou, dificilmente ele seria este líder conquistador, aquele que iria conduzir o povo para entrar na terra, para tomar posse da terra. E é por isso então que Deus entrega a Josué algumas ferramentas, para que ele pudesse ser formatado neste líder, para que ele pudesse ser formatado nesta pessoa, para que ele pudesse se levantar, para que ele pudesse tomar o lugar a qual Deus estava disposto a estabelecê-lo, ele pudesse também conduzir o povo à entrada na terra. Dentre estas ferramentas, Deus ele apresenta a meditação como algo muito precioso, que auxiliaria Josué, a sua alma, o seu coração, renovaria a sua fé, renovaria a sua esperança e faria com que ele assumisse esse lugar e ele pudesse conduzir o povo para essa entrada. A meditação é algo poderoso que Deus estava apresentando a ele. Por isso que Deus disse a ele no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Antes medita nele de dia e de noite. Queridos, para alguns, na concepção de alguns, a meditação é o esvaziamento da mente. Quando falamos em meditação,
A primeira coisa, agora conhecendo já o significado, né, eu já fico mais à vontade para pensar na palavra meditação. Mas antigamente, quando se falava meditação, você já pensava no quê? Numa pessoa ajoelhada, ou com as perninhas cruzadas, né, com a mãozinha assim para cima, naquela posição de como se estivesse ali conectando com algum ser divino, alguma luz espiritual, fazendo aquele barulhinho assim, né? Né? Não parou para pensar assim já? Quantos já imaginaram assim? Quantos têm a mente tão fértil igual eu e o Bob, do Fantástico Mundo? Uns estão entendendo agora o que era o Bob. Amém. Ele diz, a meditação, ela não é o esvaziamento da mente. A meditação é o preenchimento da mente. É diferente, não é somente esvaziar a mente, mas é preencher. No contexto bíblico, é isso. Na estrutura bíblica, meditar é preencher a mente com a palavra de Deus. A palavra meditação, no latim, ela é meditare, que significa voltar-se para o centro da palavra de Deus. Voltar-se totalmente para o centro da palavra de Deus. Isso no latim é o seu significado. No hebraico, ela tem o seu significado ruminar, como uma vaquinha ali está mastigando dentro do seu processo de alimentação, aquele capim, aquela graminha, extraindo todos os nutrientes daquele capim, daquela grama, daquele campo. Então ela está recebendo algo. Meditar então não é esvaziar a mente, mas meditar é preencher a mente com a palavra de Deus, dentro da estrutura bíblica. Agora, por que Deus instrui Josué a meditar na palavra? Por que Deus instruiu Josué a meditar na palavra? Ele poderia ter dado qualquer outro tipo de ferramenta para Josué, mas ele instrui Josué, medite na palavra de dia e de noite, medite na palavra de dia e de noite. Agora Deus faz isso, porque Ele entende que Josué enfrentaria grandes desafios, novos desafios, maiores desafios, até tomar posse da terra prometida. E o desafio inicial de Josué, ele estava ligado ao seu interior. O desafio inicial que Josué teria que enfrentar e teria que vencer, fala a respeito de transicionar a sua mente, transicionar a sua alma, porque a alma de Josué, ela estava como uma alma adoecida, como uma alma perturbada por causa da morte de Moisés e por causa dos desafios que ele teria que enfrentar, os desafios que estavam à sua frente. Então, Deus apresenta a meditação como uma ferramenta poderosa para auxiliar Josué, porque Ele queria transicionar a mente de Josué, ora uma mente perturbada para uma mente saudável. Era o que Deus queria fazer. Deus queria fazer com que Josué tivesse uma mente saudável, uma alma saudável, e deixasse essa alma perturbada, ora pela situação, ora pelos desafios, ora pelas circunstâncias. Por isso ele diz, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, e vá para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levante e passa este Jordão. Queridos, ambos aqui, tanto levantar como passar o Jordão, essas instruções que Deus está dando, elas fazem uma conexão. Fala de sair, o levantar fala de sair deste ambiente de prostração. É um estado da alma que Josué estava. E o passar o Jordão, é bem verdade que existia o rio Jordão ali, mas o passar o Jordão, ele tem um significado muito além disso. Ele fala também a respeito de como a alma de Josué estava, como o rio que fluía dentro de Josué se encontrava. Por isso que ele disse, ó, levante e passa este Jordão. Passa este Jordão. Josué não estava crendo naquilo que Deus havia prometido mais, porque Moisés havia falecido, Deus o havia recolhido, e porque os desafios estavam agora para que ele pudesse enfrentar, não somente como alguém que auxiliava Moisés, mas como líder de 2 milhões de pessoas. Ambos fazem conexão e demonstram como estava a alma de Josué, tanto o pedido de Deus para se levantar, como o pedido de Deus também para atravessar o Jordão. Nós podemos compreender um pouquinho isso que eu estou afirmando,
Quando Jesus, ele diz, olha, aquele que crê em mim, rios de água vivas fluirão do seu interior. Queridos, existem rios dentro de nós. Eles podem transportar água viva ou podem transportar água morta. A água pode ser limpa ou ela pode ser uma água carregada de amargura, carregada de perturbação. Por isso que Deus pede para que Josué supere isso. Pede para que Josué levante-se primeiro e para que depois ele atravesse o Jordão. Por quê? Porque o rio de águas vivas que fluía dentro do interior de Josué agora não estava mais fluindo. Você lembra de Josué como ele era? Quando 10 falaram assim, nós não podemos tomar posse da terra, ele disse, nós podemos sim. Se Deus se agradar de nós, nós tomaremos posse da terra. Ele e Caleb se uniram. Então naquele momento rios de águas vivas estavam fluindo dentro dos dois. Só que agora neste momento nós vemos a história de Josué tomando um outro caminho, tomando um outro rumo. Ele não estava mais crendo, agora ele estava abatido, agora ele estava prostrado pela morte de Moisés, devido à morte de Moisés e também devido às circunstâncias, aos desafios que ele iria enfrentar. Talvez pensando assim, meu Deus, que desafio agora está na minha frente, não é? Que desafio. Talvez pensando também, e agora? O que faremos? Para onde nós iremos? Como nós prosseguiremos? A sua alma, ela estava envolvida por perturbação. Aquele homem cheio de fé, agora estava sem fé nenhuma mais. Não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, não sabia como fazer, só olhava os desafios, só olhava as circunstâncias. Queridos, quantas e quantas e quantas pessoas hoje se encontram assim, com a alma perturbada? Quantas e quantas pessoas envolvidas por fobias, por medos, por sintomas? Quantas e quantas pessoas se encontram assim? Será que no nosso meio é possível ter pessoas assim? Pessoas que estão lutando contra síndrome, será que é possível no nosso meio? Josué era uma pessoa diferenciada, estava passando por uma situação assim, então é possível mesmo no nosso meio, mesmo sendo uma pessoa que tem as promessas de Deus, mesmo sendo uma pessoa que tem uma vida com Deus, mesmo sendo uma pessoa que ora, foi tremendamente usada por Deus, é possível por algum momento ter a nossa alma envolvida por perturbações, e aí nós somos paralisados na nossa conquista. Por isso que Deus disse a Josué, levanta-te, passa esse Jordão, vença essas perturbações, e ele instrui, a forma como isso poderia ser vencido, seria através da meditação. Através da meditação, nós neutralizamos todos estes males que podem envolver a nossa alma. Através da meditação, nós transicionamos a nossa mente, ora possuída, não sei se posso falar assim, né? Possuída, parece que tem algum demônio, né? Assim, incorporado na gente, né? Não, eu vou usar esse termo, mas na hora assim que tomou posse, tá bom? Entendeu melhor assim agora? Ficou melhor? Não que sejamos endemoniados, se bem que tem alguns aí, que de repente, né, podem se manifestar, quando nós falarmos a respeito de um time, a qual eu não ouso falar mais aqui, porque a última vez que eu falei, me olharam uns 4 ali, que eu achei que iam voar em cima de mim, então jamais falaria dos corintianos outra vez, nunca mais, a não ser lembrar que o Flamengo ganhou deles, mas tudo bem, isso é outra história, mas é possível transicionarmos a nossa mente, ora perturbada, para uma mente saudável, uma alma perturbada para uma alma saudável, e isto é possível através da meditação. A meditação, ela é o preenchimento da nossa mente, o preenchimento dos nossos corações, o preenchimento da nossa alma, ao ponto de sermos transicionados, ao ponto de sermos transformados por esse preenchimento. Fala de trazermos à memória aquilo que é bom, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, fala de começarmos a pensar diferente. Ora,
se pensava em impossibilidades, agora começa a pensar em possibilidades. Ora pensava naquilo que não daria certo, agora começamos a pensar então naquilo que vai dar certo, aquilo que já deu certo, aquilo que tem tudo para dar certo, e caminhará assim até concluirmos dando certo em nome de Jesus. É isso. Por isso que Paulo, ele instrui em Filipenses 4, versículo 8, dizendo assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está falando a respeito do quê? Está falando a respeito do preenchimento da mente com algo bom, o preenchimento da mente com a palavra de Deus, o preenchimento da mente com a presença de Deus, porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é honesto, Deus é verdadeiro, Deus é amável, Deus tem boa fama, a virtude está nele e o louvor é para ele hoje e todo sempre. Nisso pensai. É isso que Paulo está falando. É isso que Deus estava instruindo a Josué. Jeremias também, ele usa isso. No capítulo 29, versículo 11, ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias fala: olha, os pensamentos de Deus são esses. Pensemos então iguais a Deus. Os pensamentos são esses. Algumas pessoas até imaginam que Deus é aquela pessoa castigadora, é ou não é? Que qualquer momento que você sai da linha, chicote estrala. Deus é amável. Diga: Deus é amável. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom, em todo o tempo. E os pensamentos desse Deus bom a nosso respeito não são pensamentos de mal, não são pensamentos de destruição, são bons pensamentos que Ele tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar o que vocês esperam. Foi o que Deus fez com Josué. Josué, medite nisso, pense nisso. Não pense naquilo que você está pensando na morte de Moisés, não pense naquilo que você está pensando nos desafios que você irá enfrentar, pense algo. E ele começa no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6 e fecha com o versículo 8 dizendo: olha, todo lugar que imaginar ser seu, no versículo 3, eu lhe darei. O que ele está falando? Olha, não pare de acreditar, não pare de acreditar, pense nisso, não deixe de acreditar agora, já está lá, deixe a sua mente alcançar isso, não pense diferente, não pare de acreditar. Todo lugar que você imaginar ser seu, eu lhe darei. E no versículo 4 ele diz: olha, não existe limites para você, porque ele começa falando, desde o deserto do Líbano até o grande rio, de um canto ao outro, não existe limites para a sua conquista. É a palavra de Deus tanto para Josué e a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Não existe limites para a tua conquista. Transicione a sua mente. Permita neste momento que através da meditação na palavra de Deus, pensamentos bons, pensamentos de Deus possam alcançar a sua alma, alcançar o seu coração, e que você possa compreender e tomar posse que não existe limites para aquilo que Deus tem para você. Nós é que estabelecemos limites, mas para Deus não existe limites. Você pode avançar, você pode avançar, você pode avançar, você pode continuar avançando, nada e nem ninguém te parará na tua jornada. A terra está à tua frente para tomar posse nesta noite, em nome de Jesus. Não existe limites. E Deus começa a trazer isso à mente de Josué, algo bom sobre a mente dele. Ele começa a plantar como uma semente ali, para que ela cresça. E no versículo 5 ele fala: os seus inimigos, quem são os seus inimigos? Diga para mim aí, quem são os seus inimigos? Quem são os seus inimigos? Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Queridos, não tem inimigo que possa vencer o nosso Deus.
A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe inimigo, não existe nada que possa nos vencer, não existe força das trevas que possa nos deter. A nossa mente precisa alcançar isso. Assim nós desfrutaremos de paz e provisão plena. Mas é preciso, através da meditação nestas coisas, entendermos que não existe inimigo que possa vencer o nosso Deus. E foi o que Deus estava plantando no coração de Josué. E ele continua ainda: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça e tem muito bom ânimo. Não se aparte do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Antes medite nele dia e noite. A meditação é uma ferramenta, é uma arma poderosa, capaz de nos auxiliar a vencer os limites da nossa alma. A meditação na palavra de Deus, o preenchimento através da palavra de Deus, que é a meditação, é uma arma poderosa que Deus estava disponibilizando para Josué. E é uma arma poderosa que está ao nosso alcance já há muitos e muitos e muitos anos. A palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar todo o nosso interior, quebrando todas as fortalezas, destruindo todos os sofismas, colocando tudo em ordem, ajustando tudo, tirando todas as depressões, tirando todas as frustrações, quebrando tudo através da palavra de Deus e através da meditação na palavra de Deus. Por isso que Deus fala a Josué: medite nesta palavra de dia e de noite, medite nela de dia e de noite, a todo tempo, medite na palavra de Deus, de dia e de noite. Leia a palavra, pense naquilo que você está lendo, procure aplicar aquilo para a sua vida. Veja qual ensinamento a palavra de Deus tem naquele texto que você está lendo. Confronte o texto com você. Isto é meditar, isto é ruminar. Não é somente olhar assim: nossa, que palavra poderosa. Mas é pensar assim: e se fosse eu no lugar de Josué? Isso é meditar. Será que existe alguma coisa na minha alma também que por alguns momentos tem me deixado prostrado, tem me deixado com fobia, com ansiedade, com medo, com frustrações, com depressões na minha alma? Ora estou lá em cima, ora estou embaixo. Será que existe algo? Será que o rio que está fluindo dentro de mim já não é mais aquele rio poderoso de águas vivas? Confronte isso e aprenda com Josué, assim como Deus fez, assim como Deus pediu a ele: medite na palavra, atraia aquilo que é bom. Comece a substituir esses pensamentos, assim como Paulo instruiu. Pense naquilo que é bom, pense naquilo que é justo, pense naquilo que é amável. Preencha a sua mente com a palavra de Deus. Isso é meditação. E a meditação é uma arma poderosa para tornar a nossa mente, a nossa alma, em uma alma saudável. E uma alma saudável, ela não é limitada. Uma alma saudável desfruta de paz e provisão plena no Senhor, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça, vamos fazer a primeira oração. Coloca a mão sobre a sua testa assim. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Aqui estamos, Senhor. Nós não somos diferentes de Josué. Deus, eu não sou diferente de Josué. Ora eu posso estar cheio de fé, ora posso ter a minha alma, ó Deus, inundada por preocupações, pelos desafios. E aí uma alma que era para ser saudável se torna uma alma amargurada, prostrada, perturbada, assim como Josué estava. Mesmo estando na tua casa, mesmo tendo promessas para desfrutar, é possível que a nossa mente, ora, Deus, se encontre assim. Mas nós entendemos, ó Deus, que através da meditação na tua palavra, tudo pode ser transformado. Os nossos pensamentos podem ser aliados com os teus pensamentos, que são maiores e melhores do que os nossos. Então alcança-nos, Deus, nesta hora, e nos ajude, ó Pai, a eliminar esses pensamentos, ó Deus, que têm limitado a nossa alma, que têm impedido a nossa conquista no Senhor, que quase impediu Josué de conquistar a terra prometida e de levar o seu povo para essa conquista.
Ajuda-nos, Senhor. Transforma a nossa mente nesta hora. Transiciona a nossa mente, transiciona a nossa alma para uma alma saudável. Que possamos pensar, ó Deus, assim como o Senhor instruiu a Josué, nas tuas promessas, ó Pai, que são eternas. Nas tuas promessas, ó Deus, que nos envolvem a cada manhã, assim como a tua misericórdia. Promessas para nossas vidas como indivíduo, promessas para nossas vidas, ó Deus, como família. Deus, promessa para nossas vidas como teus filhos. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Renove a nossa mente nesta hora. E eu declaro, ó Deus, uma mente saudável sobre o teu povo. E eu nesta hora, ó Deus, eu declaro toda a ação das trevas sobre a sua mente, quebrada pelo poder da palavra de Deus, através da meditação, que agora está sendo exposta, ó Deus, neste discurso, e na história de Josué. Libere as mentes agora, pelo poder do nome de Jesus, para poder observar, para poder crer, para poder acreditar nas tuas promessas, nos teus pensamentos, que são maiores e melhores do que os nossos, em o nome de Jesus. Diga comigo assim: eu tenho a mente de Cristo. Diga comigo: eu tenho uma mente saudável, porque a minha mente é renovada pela meditação da palavra de Deus, e através da meditação eu desfrutarei de paz e provisão plena no Senhor. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Deus deseja que tenhamos paz e provisão. E a ferramenta poderosa que Deus nos concede nesta noite, para entrarmos neste campo de paz e provisão, é a meditação. Medite de dia e de noite na palavra de Deus, assim como Deus instruiu a Josué. Amém? O próximo texto é Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Salmos 1, do versículo 1 ao versículo 3. São dois textos, duas passagens bíblicas bem conhecidas, mas gostaria de reler aqui, lembrando elas. A primeira, o versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão jamais, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Amém? Deus quer que você prospere em tudo que você faz. Em tudo. Não é somente uma área. Não é somente na sua vida profissional. Não é somente na sua área familiar. Não é somente no seu campo ministerial. Deus quer que você prospere em tudo que você fizer. É a palavra de Deus. Tudo quanto fizer prosperará. Agora, o salmista nos dá instrução, apresentando a meditação como uma ferramenta poderosa que nos levará a este sucesso, a prosperar em tudo que nós fizermos. Por isso ele diz: medite na lei do Senhor, de dia e de noite. O salmista está apresentando aqui, nesses versículos, nesses 3 versículos, 2 caminhos. Ele fala a respeito do caminho dos ímpios, aqueles que não têm aliança com o Senhor, aqueles que não querem seguir o Senhor. E ele também fala a respeito dos caminhos dos justos. Existe outro caminho, sempre existirá outro caminho para seguirmos. Sempre existirá outro caminho para seguirmos. E o salmista se ocupa nisso, em apresentar os 2 caminhos. Um que é para os ímpios, o que os ímpios decidiram seguir, e outro que os justos decidiram seguir. Para os que decidem seguir o caminho dos justos, ele libera esta promessa, que lemos no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão jamais, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Agora, quando que os justos acessam, tomam posse dessa promessa? Quando eles exercitam a meditação.
Porque diz, olha, medite de dia e de noite, aí sim você será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperar. Somente a meditação na palavra de Deus pode nos conduzir ao caminho certo. Porque se o salmista apresenta dois caminhos, ele diz, olha, siga o caminho dos justos, medite na palavra de Deus. Então somente a meditação vai nos transportar para o caminho certo. Somente a meditação na palavra de Deus vai fazer com que nós possamos compreender qual é o caminho certo. Só ela tem esse poder, só ela é esta ferramenta, só ela é esta chave que abre o portal para paz e provisão. Só ela é esta chave que abre o portal para entrarmos no caminho e no caminho certo. Somente a meditação na palavra de Deus pode nos conduzir para um caminho de êxito. Somente a meditação. Por isso que o salmista se ocupa, olha, existem dois caminhos, o dos ímpios e o dos justos. Quem segue os dos justos precisa meditar na palavra, precisa se preencher com a palavra de Deus. Este será como a árvore plantada, dará fruto ao seu tempo, suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Somente a meditação nos conduz a este caminho de prosperidade plena, a este caminho de êxito, a este caminho de sucesso pleno em tudo na nossa vida. Só a meditação, só o preenchimento da palavra de Deus nos nossos corações, na nossa mente, o nosso espírito tem esse poder. Só a meditação na palavra de Deus pode nos conduzir a uma vida plena, desfrutando de paz e provisão. Somente a meditação na palavra de Deus pode nos conduzir a uma vida plena, para desfrutarmos de paz e provisão no Senhor. Ela tem esse poder, ela é esta ferramenta, ora disponibilizada a Josué, ora citada pelo salmista, agora nos alcança também, porque Deus quer, Ele deseja, Ele anseia que vivamos em uma vida assim, desfrutando de paz e provisão, mesmo em meio aos desafios da vida. E é possível que alguns pensem assim, mas será que eu preciso meditar? Será que eu preciso ter a minha mente renovada? Já estou há tanto tempo caminhando com o Senhor. Aí nós lembramos o que Paulo disse à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 2. Você lembra o que ele disse? O que ele disse? Vamos meditar? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa alma. Ele está falando da meditação, para que então desfruteis da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele está falando com pessoas que já tinham uma caminhada com Deus, pessoas que já tinham uma aliança com o Senhor, que já estavam nesse passo, mas ele também entendeu que estas precisavam meditar na palavra de Deus. Todos nós precisamos meditar de dia e de noite na palavra de Deus, se quisermos viver e desfrutar de uma vida plena de paz e provisão do Senhor. Medite na palavra, leia a palavra, rumine a palavra, escute a palavra. Escute 1, 2, 3, 4, 5 vezes pelo menos. Eu escuto as mensagens do apóstolo Edmilson 5 vezes pelo menos cada uma delas. 5 vezes. E como a minha alma tem sido transformada. Como Deus tem feito algo poderoso na minha vida. Quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? A meditação, esta chave que conduz pessoas insignificantes, assim como eu,
para uma vida de paz e provisão. A meditação é uma chave poderosa que pode lhe conduzir uma pessoa tão especial para Deus, assim como Josué, assim como o salmista, para desfrutar de paz e provisão plena no Senhor. Deus tem paz para você. Deus tem provisão para você. Não existe falta de recursos dos céus. A meditação é uma arma poderosa que vai te conduzir ao êxito, ao sucesso. E tudo que você fizer prosperará em nome do Senhor. Amém.